aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios. Você já abordou as notícias da metrópole, mas agora as notícias do Legislativo. E a gente abre falando sobre as discussões neste mês especial da mulher. É isso mesmo. A Câmara tem a Comissão da Mulher, que ela atua fortemente nessas questões de direitos e discussões a respeito da atuação da mulher aqui em Campinas. E não foi diferente. Na semana passada, a Comissão da Mulher fez uma reunião que tratou justamente da luta das mulheres no contexto da pandemia da Covid-19. Acompanhe. A Comissão Permanente da Mulher, que é presidida pela vereadora Mariana Conte, tratou do Dia Internacional de Luta das Mulheres no contexto da pandemia de Covid e a explosão da esfera dos cuidados. Foi a segunda reunião extraordinária da comissão do ano pela internet. Nós estamos iniciando o mês de março, que é um mês muito especial para nós mulheres, né? Essa reunião da Comissão da Mulher, ela tem o intuito de marcar o início do calendário do mês de março, que é o mês do Dia Internacional de Luta das Mulheres, o 8 de março. De acordo com a parlamentar, a grave crise sanitária, econômica e social aprofundada pela pandemia escancarou o machismo. Fazem parte da comissão e participaram da reunião as vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel e o vereador Gustavo Peta. A situação no Brasil se agrava. Nós viveremos um mês de março dos mais tristes da nossa história. Isso não é terrorismo, como disse recentemente o presidente da República. Isso é realidade, é verdade, né? São milhares de vidas perdidas e muitas delas não precisariam ser perdidas se a gente tivesse tido desde o início uma resposta responsável, coerente, com a gravidade que a pandemia proporciona. A gente tem um problema de quando a gente fala da violência contra a mulher. Ela está em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família, cuidando da casa, e mesmo assim a gente tem um número muito grande de casos de violência contra a mulher. E aí, quais são as dificuldades hoje? A denúncia. As mulheres não se sentem seguras nem para denunciar, porque elas passam a maior parte do tempo com seus agressores, e isso dificulta que a gente consiga realizar as denúncias. Então, em todo mundo, observou que o número de denúncias caiu, mas o número de casos, né, subiu. Essa questão da pandemia, ela escancarou aquilo que nós, militantes de esquerda, militantes para uma sociedade melhor, sempre apontávamos, né? E com a pandemia isso ficou escancarado, a desigualdade social, racial, de gênero, e como isso tem afetado, e nessa pandemia isso ficou, né, mais agravado ainda, né? Então, quando a gente faz um encontro como esse, a gente não pode deixar de apontar esses elementos. E o principal deles é que, nesse contexto da pandemia, como que ela encontra, né, um terreno fértil para ampliar essas desigualdades. Eu queria só fazer algumas considerações, tentar fazer alguma, lógico que assim, foi falas muito abrangentes, com temas super importantes, relevantes. Eu só queria fazer algumas considerações só para a gente sintetizar algumas coisas e também pensar alguns encaminhamentos, tá? Bom, primeira coisa, assim, todo mundo sabe que a gente está numa situação gravíssima aqui na cidade de Campinas, né? O sistema de saúde está colapsado. Isso é uma realidade do estado de São Paulo e do Brasil. Eu tenho insistido muito que a gente não faz ideia do que é um colapso simultâneo de vários sistemas de saúde. Nós não fazemos ideia do que é isso, nós nunca vivemos isso. E isso, a gente está se avizinhando uma tragédia grande e a necessidade do isolamento social. E melhorar o transporte público em tempos de pandemia é o objetivo do vereador Paulo Búfalo. Acompanhe na reportagem de Mariana Meira.
Quem precisa utilizar o transporte público todos os dias em Campinas sabe que nem sempre consegue manter o distanciamento social necessário para se proteger do coronavírus. A situação, em plena fase vermelha no estado e no município, fez o vereador Paulo Búfalo encaminhar à Prefeitura Municipal um requerimento, pedindo informações transparentes do sistema Intercamp, como o número de passageiros pagantes e subsidiados mês a mês desde janeiro de 2019, antes da pandemia, e dados mais detalhados sobre alterações de linhas e itinerários aos finais de semana e feriados, mudanças anunciadas na pandemia. O que nós estamos vendo e recebendo várias reclamações é o fato dos ônibus estarem circulando com lotação máxima, assim, expondo as pessoas, né, a contaminação do coronavírus, mas também trazendo transtornos para a população no que diz respeito aos horários, a condição ali de transporte que está, assim, absolutamente precária. Outro requerimento do vereador quer informações sobre o itinerário da linha 202 Parque Valença 2 e do terminal Campo Grande, bem como sobre o atendimento à comunidade do Parque Valença 1. Essa é uma situação específica em que a comunidade do Parque Valença 1, que reside um pouco mais distante do terminal do Campo Grande, ela está ficando sujeita a ter que se deslocar muito caminhando. Então, as ruas mais distantes do terminal e da própria avenida John Boy Dunlop, né, acaba gerando uma situação em que pessoas muito idosas, às vezes, têm que se deslocar por grandes distâncias. É o que também tem acontecido nos bairros Chácara Cruzeiros do Sul e Colina Verde. Chácara Cruzeiros do Sul é um bairro de Campinas em que há muitas ruas sem pavimentação, o que por si só já dificulta a circulação de ônibus quando as vias estão sem condições de passagem. Muitos moradores relatam que quando chove, por exemplo, os ônibus vêm exatamente nesta esquina onde nós estamos agora, onde termina a parte asfaltada, e os moradores têm que descer do ônibus e seguir pela estrada de terra caminhando para irem até as suas residências. Com a pandemia, houve outro agravante ainda. Houve restrições nas linhas de Campinas aos finais de semana, feriados e também períodos noturnos, fazendo com que muitos moradores ficassem na mão, sem mobilidade. Segundo o vereador, a própria comunidade do bairro fez um abaixo-assinado para trazer melhorias à região. A demanda virou um terceiro requerimento enviado por ele, que questiona essas limitações. Embora sejam bairros de chácaras, há muitos trabalhadores, trabalhadoras da saúde, da segurança que precisam desse deslocamento, precisam do transporte coletivo nesses períodos. A dona Tereza mora há mais de 10 anos no bairro. Tem sentido dificuldade quando o ônibus para e ela precisa caminhar na terra até chegar em casa. Eu espero uma melhora, porque está muito difícil, que melhore mesmo, porque pagando um IPTU nessa proporção, não tem condições, né, de ter um bairro desse jeito. Nós pagamos uma das tarifas mais caras do Brasil. Isso eu não tenho dúvida, há dados assim que demonstram isso. E a qualidade do transporte oferecido para a população, seja no que diz respeito a conforto, a cumprimento de horários, enfim, é extremamente precária. Esse transporte ele é público e precisa garantir, né, a retaguarda, o retorno para a população daquilo que ela paga de impostos, enfim, né? Então é essa questão, precisa ser olhado com atenção. E um projeto de lei apresentado pelo vereador Carmo Luiz proíbe o uso de produtos químicos inflamáveis, combustíveis ou controlados para impermeabilização ou a blindagem de bens em ambientes fechados ou parcialmente fechados. Confira.
De acordo com o vereador Carmo Luiz, a morte de um menino de 11 anos, arremessado do 6º andar de um prédio em Curitiba, foi determinante para o projeto de lei. O que nos motivou a fazer esse projeto foi o que aconteceu em Curitiba com o menino Matheus Henrique Lang, que infelizmente, depois de uma explosão dentro do apartamento em que ele e o pai estavam, junto também com o aplicador do sistema de blindagem, um sistema de impermeabilização, houveram uma explosão muito forte dentro do apartamento que arremessou essa criança para fora, que caiu, foi arremessada pela janela. O projeto de lei complementar proíbe a utilização de produtos químicos inflamáveis, combustíveis e controlados para impermeabilização ou blindagem de bens em recintos totalmente ou parcialmente fechados. Nós estamos propondo isto à cidade, mandando para a Secretaria do Verde, a fim de que quando houver a necessidade de se fazer uma blindagem, uma impermeabilização, haja toda uma instrução, haja todo um sentido para que a pessoa possa fazer. Então, o nosso objetivo o objetivo é proteger a vida, claro, é o primeiro objetivo de todos, é proteger a vida, fazer com que isso que aconteceu lá em Curitiba não aconteça em nossa cidade e encontrar meios para que, ao usar, sabendo que existe esta probabilidade do uso de impermeabilizantes, inflamáveis em ambientes internos, nós pedimos a proibição deles e mandamos para a Secretaria do Verde. Bom, vereador, a finalidade é justamente evitar esse tipo de problema aqui em Campinas, né? Na verdade, a ideia é mitigar realmente o problema, que nós não tenhamos esse tipo de problema. Só para vocês terem a ideia, o que estava acontecendo na casa do Matheus não era nem a impermeabilização do apartamento, era a impermeabilização do sofá. Ele estava passando um impermeabilizante no sofá, explosão, matou a criança, levou o que estava aplicando o impermeabilizante para o hospital em estado grave. Então, nós precisamos realmente ter uma orientação, ou seja, uma instrução, a fim de mitigar qualquer caso desse em nossa cidade. Bom, e aqui na Câmara, você que nos acompanha, nós tivemos já hoje uma reunião que foi presidida pelo vereador Cecílio e amanhã, olha, a partir das 9h30 a gente tem a reunião da Comissão Especial de Estudos para analisar a permissão e concessão do solo público em Campinas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Essa comissão de estudos é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. E se você quiser saber outros eventos que acontecem aqui na casa, é só entrar no campinas.sp.leg.br. Do lado direito tem a agenda e todos os eventos que acontecem nessa semana. E assim eu fico por aqui, Gabriel. Combinado, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da metrópole, do Legislativo. Parabéns mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher e até amanhã. Até amanhã.